Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e hoje eu vou conversar com vocês sobre a ação penal. Vejam bem, a ação penal é a regra no direito penal, certo? Toda vez que vocês estiverem lendo o Código Penal e não tiver nenhuma menção a essa ação, se processa mediante queixa ou mediante representação, aquele tipo de delito será processado mediante ação incondicionada. Será um tipo de ação incondicionada, porque é a regra no direito penal, como eu já mencionei, certo? É dessa forma que o Estado exerce o jus puniendi, né? É por meio desse tipo de ação. A ação penal, ela está lá titularizada na Constituição Federal, no seu artigo 129, quando diz que o Ministério Público ele é o titular dessa ação. Além disso, também está previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 24. Então, vamos saber hoje sobre suas características. Vejam bem, vamos falar sobre os princípios da ação penal pública. O primeiro princípio é o princípio da oficialidade ou autoridade ou demanda. Significa dizer que o Ministério Público ele é o titular dessa ação. Essa ação é exclusiva do Ministério Público. Só o Ministério Público pode oferecê-la. O segundo princípio fala sobre a legalidade. Significa dizer que ela deve ser pautada sobre os princípios da legalidade. Além disso, temos também o princípio da obrigatoriedade ou oficialidade. Significa dizer que o Ministério Público, recebendo um inquérito policial, ele não pode fazer nenhum juízo de conveniência. Ele deve agir, de alguma forma ele tem que agir. E como eu já tinha dito, anteriormente, na aula de inquérito policial, quando o Ministério Público recebe um inquérito policial, ele tem três possibilidades, Ele poderá denunciar, pedir novas diligências ou arquivar os autos. E denunciando, ele tem o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Porém, eu quero fazer um parêntese aqui com vocês, porque esse princípio da obrigatoriedade, ele é mitigado no Brasil em duas situações. A primeira é com relação à Lei 9.099. Lá na Lei 9.099, que nós vamos conversar sobre ela lá na frente, existe o princípio da transação, melhor dizendo, existe o Instituto da Transação Penal, que é um instituto despenalizador. Ele está ligado, baseado no direito penal consensual. E ali, caso a gente tenha os requisitos para a transação, será oferecida uma pena alternativa. E ele sequer será processado, contanto que ele aceite. Lógico, ele deve aceitar, é um direito subjetivo do réu. E aí ele poderá prestar serviço à comunidade ou pagamento de algum valor específico determinado pelo juiz. E ele sequer será processado. Além disso, temos também a mitigação desse princípio da obrigatoriedade na lei de organização criminosa, com a delação premiada. Nós vimos muito isso no julgamento do mensalão, quando as pessoas podiam delatar, foram oferecida a delação premiada. E aí elas poderiam delatar, ou seja, falar coisas que elas sabiam, entregar até mesmo pessoas que compactuaram para fazer todo aquele jogo de corrupção. E aí elas não necessariamente não seriam processadas, mas poderiam ter uma diminuição de pena ou até mesmo deixar de responder a determinados processos. Então, o princípio da obrigatoriedade diz que o Ministério Público deve agir em 3 possibilidades: denunciar, pedir novas diligências ou arquivar. Porém, esse princípio ele é mitigado, porque nem sempre quem cometeu um crime necessariamente irá responder a um processo,
A incidência dessa mitigação está onde? Na Lei 9.099, com a transação penal, e na Lei de Organização Criminosa. Seguindo, vamos falar agora sobre o princípio da indisponibilidade. Significa dizer que a ação penal ela é indisponível. Uma vez oferecida, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Também não pode desistir de eventual recurso interposto. Porém, caso o Ministério Público entenda que é caso de absolvição do réu, ele pode sim pedir a absolvição nas alegações finais. Só não pode desistir da ação. Continuando, vamos falar sobre o princípio da divisibilidade. Significa dizer que a ação penal ela é divisível, ou seja, o Ministério Público não tem provas suficientes para oferecer denúncia contra todos os coautores, existindo mais de um autor num suposto crime cometido. Ele não tem prova suficiente para todos, não tem a identificação de todos. O que é que ele vai fazer? Ele vai oferecer denúncia para aquele que ele já tem a identificação, já tem prova robusta e posteriormente ele poderá oferecer para os demais coautores. Isso é perfeitamente possível com base no princípio da divisibilidade que está previsto na ação penal pública. E por fim, nós temos o princípio da intranscendência. Significa dizer que a pena não passará da pessoa apenada, né? A pena é pessoal e não poderá passar da pessoa do condenado, né? Ele, por si só, responderá. Tanto que em caso de morte, né, comprovada com a certidão de óbito, a pena será extinta. Agora nós vamos falar sobre a classificação da ação penal pública. Vamos lá. Primeiro, é uma ação penal pública incondicionada. Segundo, o destinatário dessa ação será sempre o Ministério Público. O Ministério Público, para oferecer ação penal, será por meio de uma peça que se chama denúncia. Além disso, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias para oferecer essa peça, ou melhor dizendo, essa denúncia. E caso ele não ofereça, o que é que acontece? O Ministério Público, ele poderá ser responsabilizado pela perda, né, do prazo, mas poderá sim oferecer a denúncia perfeitamente fora do prazo. Não existe prazo decadencial para a ação penal, né? Não oferecendo a denúncia no prazo de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto, nasce para a vítima o direito dela oferecer denúncia subsidiária da pública, né? Essas são as consequências, né? Nasce para a vítima a possibilidade dela oferecer denúncia subsidiária da pública. E também o promotor de justiça poderá ser responsabilizado pela sua falha, né? Por não oferecer dentro do prazo legal. Mas não cabe decadência, não se pode falar em decadência em ação pública. Por fim, a ação penal pública ela não sofre qualquer tipo de condição, né? Nós vamos ver logo adiante que a ação penal pública condicionada à representação, existe uma condição que é justamente a representação do ofendido, e a ação penal privada, quem irá oferecer essa queixa, crime, melhor dizendo, né? Que não é uma denúncia, é uma queixa, será a vítima. Então, na ação penal pública, o Ministério Público ele não está condicionado a nada. Tendo prova suficiente para oferecer denúncia, ele irá oferecer sem nenhum problema, sem nenhuma condição aí, certo? Só por fim, eu gostaria de falar para vocês que isso é muito, mas assim, cai demais nas provas e a gente tem que sempre estar atento ao comando da questão. A ação penal pública, ela não está condicionada aos institutos de percepção, perdão, renúncia, prazo decadencial, nada dessas coisas. Esses institutos são da ação penal privada e não da ação penal pública. Mas, por vezes, a gente vê essas pegadinhas aí em questões
E eu gostaria assim, de ressaltar aqui para vocês, né, a importância de sempre ler os artigos para memorizar e fixar melhor o conteúdo. Então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Essa aula foi bem rápida, eu achei interessante partilhá-la, né, em três vídeos, justamente para poder fazer com que vocês entendam de forma detalhada, né? E se vocês gostaram desse vídeo e acharam relevante, já sabem, né? Compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Bons estudos!